Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão de hoje é a seguinte: estamos vivendo um novo super ciclo das commodities? Chamamos de commodities todos os produtos que são ofertados nos mercados sem diferenciação significativa da sua condição natural, ou seja, sem transformações expressivas, sem adição de valor agregado. Elas podem ser minerais, como minério de ferro, de alumínio ou de cobre, também podem ser energéticas, como o petróleo e o gás natural, ou ainda agrícolas, como a soja, o café, o milho e outros inúmeros produtos do setor primário, incluindo aí aqueles de origem animal, como as carnes bovina, suína e de galináceos. As commodities possuem um comportamento de preço bastante previsível. Elas se mantêm deprimidas por intervalos de tempo considerável, normalmente entre 5 e 10 anos, para depois se valorizarem de uma forma contundente. E assim se mantém por mais alguns anos, também por volta de 5 a 10 anos, para depois, novamente, deprimirem, terem seus preços jogados para baixo. Essa condição de preço oscilante é especialmente terrível para países como o Brasil, que cada vez mais dependem delas nas suas exportações. Em 2020, as commodities representaram 66% de tudo que o país mandou para o exterior. Em 98, elas representavam apenas 40%. Podemos ver aqui com clareza o processo que vem sendo denominado de primarização da economia brasileira. Ou seja, a nossa economia cada vez mais depende do setor primário. Essa situação é muito pouco empolgante. Afinal, os produtos desse setor são muito oscilantes, ora em cima, ora em baixo. E essa condição é garantidora de crises de tempo em tempos. Por exemplo, com a grande valorização da moeda num determinado período, seguido de grande desvalorização em outro período. E essa oscilação de tempos em tempos acaba se tornando uma sabotagem a um crescimento econômico sustentado, que seria uma das premissas básicas para garantir um melhor desenvolvimento social e econômico. Nos últimos meses, o índice global que mede o valor das commodities disparou. Ou seja, de modo geral, todas elas estão ficando mais caras. Isso decorre da expectativa de uma recuperação da economia mundial em V, especialmente depois do anúncio do pacote econômico de Biden. Através dele, 3 trilhões de dólares devem ser injetados na economia norte-americana. Se somarmos a este valor estratosférico os aportes feitos por outros países, especialmente os europeus, teremos aqui alguns trilhões de dólares adicionais na economia mundial. A expectativa é que isso gere um aquecimento generalizado na economia, alavancando a demanda por mais commodities. Só essa expectativa já fez o preço subir. Caso se confirme o fato de uma recuperação em V, os preços devem disparar. E aí teríamos, assim, um novo super ciclo das commodities. O último que se deu, podemos aí colocá-lo entre 2005 e 2014, sendo que, nesse caso, houve uma grande inflexão no final de 2008 e também no ano de 2009. Isso graças à crise econômica gerada pela quebra do setor imobiliário norte-americano. Vejamos aqui a oscilação do preço de duas das mais importantes commodities. Primeiro, o barril de petróleo. Em 2005, ele custava apenas 45 dólares. Chegou a incríveis 150 dólares às vésperas da crise de 2008. Depois despencou em 2009, mas em 2011 já estava a 125 dólares.
se manteve sempre acima dos 100 até 2014. Detalhe, esses valores são nominais, isso é, não estamos considerando a inflação até os dias atuais, ou seja, $150 em 2008, hoje seria um valor bem superior a $200. Nesse período de valorização do ouro negro, países como Rússia, Arábia Saudita, Angola, Venezuela viveram dias de glória. A economia triunfou, o PIB disparou, houve redução de pobreza, enfim, foi uma maravilha. Todavia, nos últimos anos, o preço do petróleo simplesmente despencou e a glória do passado virou dificuldade econômica aí nos últimos anos. Por exemplo, ano passado, no pior momento da pandemia, o barril chegou a custar $20. Dependendo do contrato, ele foi simplesmente doado, isso mesmo, dado de graça. E dependendo do tipo de contrato, o mais incrível, pagou-se para alguém retirar um petróleo que havia comprado. Dito de outra maneira, eu, João Paulo, dono de uma empresa, comprei um petróleo para pegá-lo no futuro. O futuro chegou e estava no meio de uma pandemia. Retirá-lo era mais caro do que o preço do barril. Então, paguei alguém para retirá-lo para mim e ficar de graça. Vejam o nível da coisa. Porém, agora o preço tem recuperado já com bastante vigor. O barril está na casa dos $66 e o gráfico permanece inclinado, ou seja, escalando, e muitos acreditam que não tardará a chegar a $100. O segundo exemplo aqui é o minério de ferro. Em 2011, uma tonelada custava $190. Em 2016, caiu para 39 míseros dólares. Imagine a economia de países dependentes da exportação de minério ou a saúde das empresas que extraem esse minério. Bom, no início da pandemia, a coisa já estava um pouco melhor, $80, e agora já está na casa dos $174. Assim como o petróleo, o gráfico está empinadinho para cima e a tendência é que a barreira dos $200 não tarde a ser rompida. Caso esse novo ciclo de valorização das commodities se confirme, como deve ficar a situação do Brasil? Se desconsiderarmos os colossais impactos socioambientais que deverão ser gerados pela maior exploração mineral e agrícola, e aqui colocamos se considerarmos apenas como um efeito imaginativo, afinal de contas, isso jamais deve ser desconsiderado, a resposta parece ser bem óbvia. O Brasil deve sim se beneficiar bastante. Afinal de contas, é um dos maiores exportadores desse tipo de produto no mundo. Um dos efeitos imediatos seria uma maior entrada de dólares no país, o que levaria à valorização do real e de cara já reduziria a atual pressão inflacionária. Mas há muito caroço nesse angu. Se por um lado a disparada do preço do barril do petróleo, por exemplo, é uma ótima notícia para a Petrobras e de certa forma para a economia como um todo, ela vai levar a um inevitável aumento do preço dos combustíveis. Portanto, gasolina, querosene de aviação e diesel, todos eles vão ficar mais caros. Além disso gerar de cara também maior pressão inflacionária, o que pode inclusive eliminar o ganho da valorização do real, temos aqui também um problema político. Afinal, qual deverá ser a reação de caminhoneiros e classe média motorizada? Certamente não será uma reação muito amiga do atual governo ou mesmo de um próximo e diferente governo. Mais uma vez, caberá a Brasília achar um equacionamento para duas coisas muito pouco conciliáveis: os interesses econômicos da Petrobras e a pressão política de grupos sociais que têm sim muito poder de barganha. Portanto, um novo superciclo das commodities deve sim ajudar a economia do Brasil. Mas a solução de inúmeros problemas econômicos e sociais que atualmente nos afligem, certamente dependem de muito mais do que uma mera subida do preço de produtos básicos no mercado internacional. Mais uma vez, aproveito para lembrar a todos que estamos no YouTube, Instagram e em todos os tocadores de podcast.
Abraço fraterno a todos e até a próxima semana, quando Alberto Malta estará por aqui. Fiquem bem e se cuidem, vivemos tempos perigosos. Abraços!